Olá pessoal, vamos a mais uma aula de matemática? O nosso assunto hoje é produtos notáveis, um assunto muito interessante e de muita praticidade para nós. Mas antes de falarmos sobre produtos notáveis, eu vou ler aqui o pensamento de um dos estudiosos do passado. Ele dizia: a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Eu estou falando de Galileu Galilei. Ele foi um estudioso do passado que aprofundou em várias áreas do conhecimento e deixou algumas pérolas para nós. Uma delas é essa daí. Vamos então à nossa aula? Como eu disse, o nosso assunto hoje é produtos notáveis, ok? Mas o que é produtos notáveis? Vocês já ouviram falar? Produtos notáveis é um conhecimento, um aprendizado que a gente trabalha no nono ano, que envolve a ideia, né? Aquela ideia de expressões algébricas, ok? Vamos definir o que é produtos notáveis. É o produto de expressões algébricas que possui uma regularidade. Vamos frisar aqui regularidade, né? O que é a regularidade? O que vem a ser regularidade? Regular, algo que é regular, algo repetitivo, né? Algo que acontece da mesma maneira, né? Então, a gente pode entender como o produto de expressões algébricas que possui uma regularidade na sua resolução, tá certo? Bom, produto, sabemos o que é, né? Produto é o resultado de uma multiplicação. E notável? Notável é algo importante, algo que se destaca, né? Algo que é notável. Fulano é notável, fulano se destaca, né? Ele tem uma presença marcante, né? Então, vamos reler aqui, né? O resultado, né? O resultado de multiplicações entre expressões algébricas que possui uma característica. Qual característica? A regularidade. Ou seja, ele faz sempre da mesma maneira. Não é isso? Agora, vamos ver os tipos. Quais são os tipos de produtos notáveis? Bom, são vários, mas os mais usuais, ou os mais estudados nas séries iniciais do ensino médio, né? Final do ensino fundamental, nono ano e ensino médio em diante, são o quadrado da soma, o quadrado da diferença, o produto da soma pela diferença, cubo da soma e o cubo da diferença. No nono ano, nós vamos nos ater especificamente a esses três primeiros. Os demais serão objetos de estudos do ensino médio, principalmente no segundo ano do ensino médio. Legal? Vamos em frente. Vamos falar primeiro do quadrado da soma. Para falar do quadrado da soma, vamos fazer aqui uma representação geométrica. Partindo de um quadrado, então vamos imaginar um quadrado de lado BA. Se é um quadrado, os dois lados são iguais, certo? Qual é a área desse quadrado? Sabemos que a área de um quadrado é o produto entre a base e a altura, não é isso? Então, se eu considerar que o quadrado tem lado BA, o que eu vou ter aqui? Ó? O lado AB multiplicado pelo lado AB vai me dar a área, não é isso? Quanto é, então, A mais B vezes A mais B? Eu digo assim, que a forma fatorada é A mais B ao quadrado. Legal?
Vamos pegar esse quadrado, fazer um outro exercício aqui de imaginação. Eu pego esse quadrado e vou dividir ele em 4 formas. De tal forma que eu tenha um quadrado pequeno, um quadrado maior e 2 retângulos. Note que eu estou considerando a medida do lado do quadrado, né? Um quadrado B mais A, né? Então eu fiz a divisão entre eles. Como é que ficou a área? O quadradinho ficou com B ao quadrado, B vezes B. O quadradão, A vezes A ao quadrado. E os retângulos? Um lado não é B, o outro é A, então a sua área vai ser AB. Note aqui que eu tenho 2 retângulos de áreas iguais, ok? Então, posso, fazer a multiplicação entre base e altura, ou seja, calcular a área do meu quadrado como A ao quadrado mais 2 vezes AB. Por que 2 vezes AB? Estou somando a área dos 2 retângulos, certo? Mais o B quadrado, ok? Então, quando eu pegar aquela expressão primeira lá, A mais B vezes A mais B, ou ainda, né, a sua forma fatorada, A mais B ao quadrado, eu vou ter como resultado o quê? O A quadrado mais 2AB mais B quadrado. Tudo bem? Agora, nós vamos ver o desenvolvimento algébrico, né, da mesma expressão do quadrado da soma. Nós estamos tratando do quadrado da soma, certo? Temos aqui, então, o lado AB multiplicado pelo lado AB. O que é o desenvolvimento algébrico? É utilizar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, ok? Muitos professores usam a regrinha do chuveirinho, né? Ah, vamos fazer o chuveirinho. Então, vamos lá fazer o chuveirinho. Eu pego o A, multiplico pelo A quadrado. Pego o A, multiplico pelo B, AB. Pego o B, multiplico pelo AB. Por que AB? Porque a ordem dos fatores não importa, né? A mais B ou B vezes A, mesma coisa. Pego o B, multiplico pelo B, B quadrado. Então, o que eu tenho? O A quadrado, 2 vezes o AB, porque eu estou fazendo lá AB mais AB, B quadrado, ok? Essa é a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Observa aqui, ó, o primeiro eu elevei ao quadrado, o A ao quadrado. O segundo eu elevei ao quadrado, B ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o A, que é o primeiro, vezes o B, que é o segundo, ok? Então, a gente pode transformar isso aqui numa sentença literal. Como é que eu resolvo? O primeiro termo eleva ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, ok? Então, se eu não quiser fazer cálculo, não quiser usar a distributiva, apenas pensar nessa regrinha aqui, basta eu seguir o que está escrito. O primeiro eleva ao quadrado, o segundo eleva ao quadrado. E 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Legal? Vamos a um exemplo numérico. Tenho aqui um quadrado de lado 2 mais x. Qual vai ser a área desse quadrado? Usando a expressão literal lá. O primeiro ao quadrado, o segundo ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Tá certo? Mas 2 vezes o primeiro vezes o segundo, aqui vai dar 4x, não é isso? Então, o que eu tenho lá? O primeiro ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. O segundo ao quadrado, x ao quadrado, ou x vezes x. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4x. Legal? 4 mais 4x mais x quadrado. Apenas usei a expressão literal.
Ok? Dando continuidade ao nosso estudo de produtos notáveis, quadrado da soma, vamos a mais um exemplo. O que eu tenho aqui? Eu tenho mais um quadrado, agora de lado x mais 3, ok? De novo, né? O primeiro é x, o segundo é 3. Então, o que eu vou fazer? O primeiro ao quadrado, x ao quadrado. Duas vezes o primeiro vezes o segundo. Duas vezes x vezes 3. Mais o segundo ao quadrado. Ok? Temos, então, como resultado, x quadrado mais 6x, resultado do produto entre 2 vezes 3, mais o segundo ao quadrado, que no caso o segundo é 3, então 3 ao quadrado dá 9, certo? Portanto, x mais 3 ao quadrado vai ser x quadrado mais 6x mais 9, ok? Mais um exemplozinho aqui, reforçando a sentença literal, que esse é o nosso objetivo, né? Quem é o primeiro? 2x. Quem é o segundo? 3y. 2x mais 3y ao quadrado. Vai ficar 2x elevado ao quadrado. Aqui eu estou colocando entre parênteses para realçar que os dois estão ao quadrado, ok? Então, 2x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. De novo entre parênteses, ok? Então vamos lá. 2x ao quadrado. 4x quadrado, certo? 2 vezes 2, 4. X vezes x, x quadrado. Duas vezes o primeiro vezes o segundo. Quem é o primeiro? 2. Quem é o segundo? 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 12xy. Então, duas vezes o primeiro vezes o segundo. 12xy. Mais o segundo ao quadrado. O segundo não era o 3y? 3y vezes 3y, 9y ao quadrado. Portanto, 2x mais 3y ao quadrado vai ser 4x quadrado mais 12x mais 9, ok? Para finalizar, vamos trabalhar com um exemplozinho aqui de fração. É claro que nesse caso aqui, além de nós resolvermos, além de nós usarmos a sentença literal, a gente vai recordar operações com fração, legal? Vamos lá. 1/4 de x mais 2/3 de y ao quadrado. Quem é o primeiro? 1/4 de x. Quem é o segundo? 2/3 de y. Então, temos lá, né? 1/4 de x ao quadrado mais 2 vezes 1/4 de x vezes 2/3 de y mais 2/3 de y ao quadrado. Ok? Vamos lá. Desenvolvendo, então, as frações, ou a potência envolvendo fração no caso aqui, né? 1/4 de x ao quadrado. Não é ao quadrado? Então eu tenho 1/4 de x vezes 1/4 de x. Recordando multiplicação de fração, numerador vezes numerador. 1 vezes 1, 1. Denominador vezes denominador. 4 vezes 4, 16. Então, 1/4 de x quadrado vai ser igual a 1/16 avos x quadrado. O segundo termo, não é? Duas vezes o primeiro vezes o segundo. De novo, né? O primeiro é 1/4 de x. O segundo, 2/3 de y. Duas vezes o primeiro vezes o segundo. Olha lá, numerador vezes numerador, porque nós estamos multiplicando fração. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 3, 12. Então, eu tenho duas vezes 2 dozeavos. Certo? Duas vezes 2 dozeavos vai ser 4 dozeavos de xy. Por último, 2/3 de y ao quadrado. De novo, né? 2/3 de... Perdão, aqui, ó. 2/3 de y, né? Que aqui está escrito x, mas é y. 2/3 de y vezes 2/3 de y. O que vai me dar? 4 nonos de y ao quadrado, ok? Portanto, se eu, resumindo, né? Finalizando,
Quanto é 1/4 de x mais 2/3 de y ao quadrado? Vai ser igual a 1/16 de x quadrado mais 4/12 de xy mais 4y ao quadrado. Ok? Quero de novo frisar, estamos apenas desenvolvendo uns exemplos, né? O aprendizado é feito de esforço, então vocês precisam retomar outros exemplos, outros exercícios e treinar, muito treino. Boa sorte, bons estudos e até breve. Logo, logo nos veremos nas próximas aulas, ok? Tchau, tchau.